Hoje o tema que eu queria conversar um pouco com vocês é a respeito de liderança. A gente fala muito, né? Eu falo muito com vocês a respeito de gestão, sobre diversas óticas. A gente fala muito sobre CMV, a gente fala muito sobre marketing, a gente fala muito sobre os nossos processos, a gente fala muito sobre tudo que envolve esse universo maravilhoso da gastronomia, que cada vez mais a gente está focado em se profissionalizar e melhorar os nossos números, melhorar os nossos resultados. E a gente precisa entender também o papel, a gente já tocou nesse assunto em outras oportunidades, mas o papel que as pessoas elas exercem dentro da nossa organização, dentro do nosso restaurante, da nossa empresa. Vou falar mais uma vez, eu acho que nunca é demais lembrar, a gente precisa partir sempre da premissa de que o motivo de existir do nosso restaurante pode ser uma realização pessoal, pode ser um sonho, pode ser algo que a gente sempre desejou, almejou de uma forma mais romântica, ter uma operação, ter um restaurante, ter um bar, ter uma hamburgueria, porque tem um vínculo afetivo com a gente gosta de cozinhar, mas antes disso tudo, ou junto com isso, com todas essas outras motivações, a gente tem que ter muito bem definido, muito claro, que o motivo de existir de uma empresa é gerar resultado para o seu cliente interno, que é você, o empreendedor ou a empreendedora e os seus colaboradores. Então a gente está falando que as pessoas elas são a base essencial para que a empresa aconteça. A gente pode ter um CMV sensacional, a gente pode ter fichas técnicas perfeitas, a gente pode ter processos para todas as atividades que existem possíveis dentro da nossa operação, dentro do nosso restaurante, mas a gente não consegue operacionalizar, a gente não consegue fazer isso acontecer se a gente não tiver colaboradores, se a gente não tiver pessoas dispostas a fazer isso acontecer. E quando a gente fala nisso, a gente tem diversas formas de olhar para essa relação. Toda relação interpessoal ela é muito cheia de desafios e a gente sabe que no nosso mercado, no ramo da gastronomia, eu falei com vocês isso numa outra live que a gente fez juntos. Eu perguntei para vocês qual era a motivação que vocês tinham para ter entrado nesse mercado. O que te trouxe até aqui? A gente levantou algumas possibilidades, a gente falou sobre o reconhecimento de uma oportunidade no mercado, a gente falou sobre uma necessidade, né? A gente entrou nesse mercado por uma necessidade, hoje a gente entrou nesse mercado para realizar um sonho, uma motivação muito mais passional do que racional. E a gente sabe que isso não se aplica só a nós, na figura de empreendedores, de empresários, de quem quer ganhar vida e ter uma vida estável, uma vida boa através dessa empresa, desse segmento do mercado, mas isso se aplica também para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham em empreendimentos gastronômicos. Infelizmente, todo o nosso mercado ele ainda é visto como subemprego. A gente tem barreiras de entrada muito baixas por conta disso. Então a gente não consegue ter um processo seletivo extremamente rigoroso, a gente não consegue ter mecanismos para contratar, para ter um corpo de colaboradores que tem um alto nível de profissionalização, porque o nosso mercado ele não foi desenhado dessa forma. Hoje, infelizmente, os pisos salariais que o pessoal que trabalha em restaurante recebe são baixos, são muito baixos na verdade. Então isso tudo monta um cenário onde a gente não consegue ter tanto poder de contratação, né? A gente tem um mercado muito amplo, a gente tem uma demanda absurda de mão de obra, a gente tem uma oferta também absurda de mão de obra, mas a gente não tem muitos filtros para que aconteça essa interação entre você, restaurante, e os colaboradores que vão trabalhar na sua operação. Por que eu estou falando isso? A minha ideia é reforçar a ideia de subemprego? Definitivamente não. A minha ideia é dizer que os nossos colaboradores são ruins e qualquer pessoa que você contratar vai ser ruim? Definitivamente não. Mas quando a gente tem um funil muito aberto,
a gente... cada indivíduo é um indivíduo, isso sempre vai acontecer em qualquer relação interpessoal, seja com seu esposo, com a sua namorada, com seus filhos, com seus amigos. Só que quando a gente consegue ter, por exemplo, um grupo de amigos, a gente tem interesses em comum, a gente sabe como aquelas pessoas se relacionam, o que elas gostam, o que elas preferem fazer num programa de sábado à noite. Quando a gente tem um funil muito aberto, muito amplo, a gente tem um poder de captação que vai trazer para a gente pessoas de perfis totalmente distintos, que têm experiências de vida totalmente distintas, e a gente vai ter que transformar essas pessoas numa equipe, porque o nosso restaurante precisa disso. Para você ter um restaurante independente, para você ter o sucesso que você pode e vai ter, a gente precisa de uma equipe que trabalhe de forma sinérgica. Eu gosto muito de usar essa palavra. A sinergia, né, para quem não sabe, quando a gente tem diversas forças atuando no mesmo foco, né? Indo numa mesma direção. Isso é um trabalho sinérgico. É quando as forças se somam para atingir um objetivo em comum. E a gente precisa fazer com que a nossa equipe atue, trabalhe, veja a nossa casa, enfim, respire de forma sinérgica e alinhada com os nossos objetivos. E quando a gente fala de pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, com faixa etária diferente, isso se torna muito desafiador. E ainda mais a gente colocando em mais um ingrediente nessa equação, que é o fato de que o mercado de operação gastronômica ele é visto como subemprego. Então isso se torna ainda mais desafiador, mas definitivamente não é algo impossível de se atingir, e muito menos você deve se desmotivar por conta dessas dificuldades, porque eu te garanto que essa é uma realidade que a gente vive hoje e que a gente não tem indícios muito fortes de que isso vai mudar no curto prazo. Existe sim um processo muito bacana que tem acontecido de abertura de novas escolas de gastronomia, de nível técnico, de nível superior, no Brasil inteiro. Na minha cidade, por exemplo, a gente tem uma agora há uns 2 anos. A gente nunca teve nada do gênero, exceto algumas oficinas muito pontuais. Agora não, a gente tem uma escola de gastronomia. E isso, assim como você está aqui hoje buscando conhecimento, buscando profissionalização para a área de gestão da operação gastronômica, muitas pessoas estão buscando conhecimento, buscando profissionalização para a área da operacionalização, para serem bons cozinheiros, eventualmente serem bons chefes ou boas chefes, auxiliares de cozinha. Então a gente está num movimento ainda muito lento, muito embrionário, muito devagar, mas a gente já saiu da inércia, muito importante. Falei isso na última live, a importância de sairmos da inércia. Então a gente já saiu da inércia e agora a tendência é que as coisas só melhorem. Mas assim como é complexo quando a gente analisa a discrepância, por exemplo, social do nosso país, a gente pensar que todas as pessoas vão ter acesso a esse grau de educação e de profissionalização ao mesmo tempo é utópico também. Então a gente tem que entender como o nosso mercado funciona hoje, sem deixar de pensar em como a gente pode contribuir para que ele melhore como um todo o mais rápido possível. E por que eu estou dizendo isso, especificamente falando da profissionalização? Quando a gente tem uma formação educacional, né, com foco na profissionalização, ou seja, quando a gente busca não só fazer uma comida boa, mas entender como aquilo funciona, saber como funcionam as fichas técnicas, ou seja, a gente se desenvolve e desenvolve profissionais que de fato sejam profissionais e não pessoas que só estão trabalhando porque precisam ou qualquer outra motivação que seja, sem essa base de educação, fica muito mais difícil a gente conseguir vender para o nosso colaborador as ideias que a gente tem para a nossa empresa, para o nosso restaurante, por que as coisas funcionam como funcionam, qual é a importância dessa pessoa dentro do cenário todo, né? Dentro da máquina, né? O que essa pessoa representa dentro da máquina. E aí esse é o primeiro ponto que eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito efetivamente da liderança. A gente tem dentro das cozinhas, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso em reality, né, de gastronomia, diferentes perfis de chefe. Quando eu falo chefe agora é sem o último E, tá? É o chefe de cozinha mesmo.
que é uma figura de liderança muito importante dentro de um restaurante. Nem todos os restaurantes têm chefe, nem todos os restaurantes demandam desse custo, dessa mão de obra, mas grande parte dos restaurantes tem sim alguém que é responsável pela cozinha, mesmo que não tenha essa nomenclatura de chefe, né? Lembrando que chefe é uma função que não tem nada a ver com grau educacional, e sim com a função de quem exerce a liderança dentro da cozinha. E a gente tem uma cultura ainda muito grande de tratar os colaboradores na base do chicote, na base do grito, na base do berro. E isso não tem mais espaço para acontecer. Essa é a grande verdade. O acesso à informação é cada vez maior. As pessoas elas entendem como as coisas funcionam de maneira cada vez mais rápida, cada vez mais ágil. E isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para os nossos colaboradores, isso vale para todo mundo. Hoje a grande maioria das pessoas elas têm acesso à internet, elas têm acesso ao celular. Então a informação ela gira de uma maneira muito rápida. Então a gente pensar que a mentalidade das pessoas de hoje que tem acesso a tanta informação é a mesma mentalidade das pessoas de 30, 25, 30, 40 anos atrás, é um grande erro, é um grande equívoco da nossa parte. Então, se a gente continuar com essa prática de lidar com os nossos colaboradores, de tratar os nossos colaboradores como se nós estivéssemos fazendo um favor para eles de tê-los como empregados e ter essa maneira autoritária não posso nem falar liderança, né? Essa maneira autoritária no trato, na lida ali com o colaborador, fatalmente você tem um risco absurdo de perder esse colaborador, porque a motivação dele, a partir do momento que ele é tratado dessa forma, vai ser basicamente ficar contigo porque você paga o salário dele, e essa é uma motivação péssima para a gente ter um colaborador na nossa equipe, ou seja, ele só está ali pela necessidade. É a mesma coisa quando a gente atrai cliente somente pelo preço. O cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço. Ele não está contigo por causa da sua qualidade, por causa do seu ambiente, por conta do sabor dos seus pratos. Ele está contigo exclusivamente pelo preço. Se entra um concorrente, um outro player no mercado, na sua cidade, com cardápio semelhante e com preço melhor, ele vai embora. E o colaborador que ele é tratado dessa forma hoje e que ele fica contigo só pelo dinheiro, né, só pelo salário, jamais vou julgar isso de forma alguma, né? Todo mundo sabe ali onde o calo aperta, mas esse colaborador que tem esse tipo de comportamento, ele vai embora assim que aparecer a primeira oportunidade. E às vezes ele nem vai embora para ganhar mais. Às vezes o ambiente que foi construído é tão ruim, tão danoso, que o cara ele abre mão de repente de 10, 15%, 20% do salário dele só para poder sair de dentro do seu restaurante. E isso implica em diversos prejuízos, né? A gente tem um prejuízo financeiro imediato, quando a gente desliga uma pessoa, a gente tem o trabalho de recontratar. Nesse espaço de tempo, entre o desligamento e a contratação, a gente de repente tem que contratar um freela, e a gente teve os custos de rescisão, enfim, a gente tem todo o processo de treinamento depois dessa pessoa nova que vai entrar. E se a cultura continuar sendo a mesma, provavelmente essa pessoa em determinado momento vai sair também, ou então vai acontecer algo pior, que são você montar enfim uma equipe tratando as pessoas desse jeito totalmente equivocado, totalmente errado, mas uma equipe que se alinhe com esse tipo de postura, uma equipe que trocando em miúdos, uma equipe que ela trabalha, mas ela não é unida, ela não está comprando a briga do seu restaurante. Se você precisar de algum esforço a mais, de repente alguma dificuldade ou alguma operação especial onde você precise que as pessoas trabalhem um pouco mais, cheguem um pouco mais cedo ou saiam um pouco mais tarde, enfim, você muito provavelmente não vai conseguir ter o retorno que você precisa ter dessa equipe que você formou. Então, exclui total e completamente essa visão de relação entre você, empreendedor, você, empresário, e seus colaboradores. Divida informação com seus colaboradores. Eu já falei isso com vocês em algumas oportunidades, em outras lives, em outros vídeos que estão no nosso canal, no nosso Instagram. Fale com os seus colaboradores, divida com eles
quais são os objetivos do restaurante. Quando você lançar uma campanha de marketing, chame eles, peça opinião, deixe que eles participem do processo. O ganho que a gente tem com isso, ele é absurdo. Quando a gente forma, né, um elo, ou a gente reforça esse elo entre nós e os nossos colaboradores, para que eles comecem a se enxergar como uma parte ativa e imprescindível para o funcionamento da nossa casa. E de fato eles são, a gente não está mentindo, a gente não está enganando esses colaboradores. De fato eles são, só que eles precisam saber disso. É a mesma coisa quando a gente tem, de repente a gente faz o lançamento de um prato no nosso cardápio, e a gente tem uma baita de uma expectativa, a gente investe em marketing, faz aquele hype bacana, constrói uma receita boa, que tem uma margem legal e algo diferente, a gente está extremamente entusiasmado, e no primeiro dia, pelo apelo comercial, a gente dá um boom de vendas e aquilo é um voo de galinha, né? A gente tem aquele boom de vendas e logo em seguida ele cai e a gente não sabe o porquê, se a gente não tem o feedback do nosso cliente. A gente não sabe se o cliente achou caro, se o cliente não gostou. Enfim, qual é a motivação para que aquele produto que a gente botou tanta expectativa flopasse, né? Que ele desse errado num espaço de tempo tão curto. E o gancho, né, desse exemplo aí é exatamente o feedback, a importância que a gente tem, que a gente precisa dar, na verdade, para o retorno. E isso se aplica para nós e se aplica para os nossos colaboradores. Eles precisam ser municiados de informação. Eles precisam entender o que está acontecendo. E eu não estou dizendo que é imprescindível que você deva, na verdade eu até te aconselho a não abrir, né, os seus números gerenciais para a sua equipe de colaboradores. Pode abrir de repente para o seu gerente ou para alguém que exerça uma função estratégica junto contigo dentro da sua operação. Mas eu não te aconselho a abrir esse número globalmente para todos os colaboradores, por diversos motivos, né? A gente tem pessoas com visões diferentes, enfim, eu não acho que seja benéfico abrir isso para todo mundo, mas eles entenderem, por exemplo, essa live está sendo feita no dia 11 de maio de 2021, a gente está num momento extremamente crítico, né? A gente está com uma crise sanitária instalada no país há mais de um ano, com a pandemia, a gente já teve um número absurdo de operações que fecharam as portas, restaurantes, padarias, lanchonetes, hamburguerias, hotéis, enfim, diversas empresas do ramo da alimentação fora do lar fecharam suas portas durante esse período. A gente está enxergando algum nível de melhora, ainda muito lento, muito devagar, com a campanha de vacinação, com a flexibilização de algumas regras municipais e estaduais em todo o Brasil, que estão permitindo que os restaurantes abram durante um período um pouco maior, recebam as pessoas dentro do salão. Então a gente já consegue ver, de alguma forma, um cenário melhor no futuro, embora a gente não tenha data para esse futuro acontecer. Então, diante dessa situação toda na qual a gente está inserido, é óbvio que nenhum restaurante, nenhuma operação, ou a grande maioria esmagadora das operações, elas não estão nadando de braçada. A grande maioria, a esmagadora dos restaurantes, não está quebrando recordes e mais recordes de lucro, de lucratividade, de retorno. Eu converso com amigos, com pares, né, com pessoas que chegaram até mim, que fizeram contato comigo através do programa Restaurante Independente. Poxa, a gente troca muito, né? Eu acho sempre muito válido isso, eu acho que a gente ganha muito com essa troca. Eu ganho muito, eu acho que eu aprendo, na verdade, muito mais do que eu consigo ensinar, porque são experiências fantásticas, visões diferentes de negócios espalhados pelo Brasil inteiro, e é sempre muito engrandecedor essa troca. E uma coisa que é comum a absolutamente todas as pessoas com as quais eu conversei durante esse ano a respeito de como estava a operação, quais eram as projeções, e o que se espera, quais são as suas metas, e a resposta ela é a mesma. 2021 a nossa meta é se manter. O que a gente precisa é ter saúde financeira para chegar, quando as coisas melhorarem,
A gente espera que ainda esse ano, até o final do ano, as coisas já tenham uma melhora substancial, mas quando as coisas melhorarem eu preciso ter fôlego para voltar a subir e não ter mais essa situação tão difícil que a gente está vivendo. Só que para eu subir eu preciso estar vivo quando as coisas melhorarem. Então a gente sabe disso. Os nossos colaboradores, embora eles não tenham acesso aos números gerenciais, você realmente acha que os auxiliares de cozinha não sabem que isso está acontecendo? Quando vem o número de pedidos do delivery cair, quando vem o número de pessoas no salão cair. Então a gente precisa de dividir isso. Quando você for fazer uma reunião com os colaboradores, para falar, por exemplo, sobre redução de custo, para abordar o tema de repente, redução de desperdício, não fale com autoritarismo, não chega batendo, né? E fala, pô, tem que baixar o custo de qualquer forma, não importa, muda o processo. Não, traz os colaboradores para o seu time, seja um líder, não seja um chefe. Não mande, não ordene, mostre o porquê daquele processo. Mostre quais são os benefícios que vão ser colhidos se aquele processo for mudado ou se for cumprido conforme você construiu o procedimento, caso não estejam cumprindo o procedimento. É diferente quando a gente troca essa informação e a gente dá o conhecimento para o nosso colaborador para que ele entenda a real importância daquilo. Isso, novamente, fortalece e muito o elo de ligação. O elo de ligação, redundância, fortalece muito o elo entre você e seu colaborador. E aí, quando a gente para analisar, né, com o tempo, com essa relação amadurecendo entre você e seu colaborador, aquele viés, né, aquela possibilidade de que você está formando uma equipe que está contigo somente pelo salário, isso deixa cada vez mais de existir, isso vai ficando cada vez mais distante da sua realidade. E você vai formando, enfim, aquela equipe sinérgica, aquela equipe que está alinhada com os propósitos, com as metas do seu restaurante e que está trabalhando junto para atingir essas metas junto com você, junto, enfim, com seus sócios, junto com a empresa no geral. E é imprescindível que os colaboradores eles se sintam valorizados. E quando a gente fala de valorização, a gente não está falando só de dinheiro. É óbvio que programas, por exemplo, de remuneração variável são muito interessantes. É muito bacana a gente fazer isso, que a gente fomenta a entrega de uma maneira diferente. Isso é inegável, isso funciona com a gente, isso funciona com o nosso colaborador. Não somos diferentes nesse aspecto. É óbvio que se a gente tem diferentes perfis, né? Uma pessoa é mais ambiciosa que outra, uma pessoa enxerga mais valor em trabalhar de uma forma diferente e entregar o resultado de uma forma diferente, uma em relação à outra, mas trabalhar com esse conceito de remuneração variável também é uma estratégia muito bacana para a gente conseguir extrair ali 200, 300% do nosso colaborador, e também é algo que tem que ser visto quando a gente analisa o nosso papel, a nossa função como líder dentro do nosso restaurante. Então, troque informações com seus colaboradores, municie eles de informação, diga para eles o porquê que eles estão fazendo, não só dê ordem, não só aquela frase de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é algo extremamente ultrapassado, é um conceito que a gente não consegue mais aplicar no mercado de trabalho hoje. As pessoas, como eu já falei, eu citei o exemplo, o acesso à informação hoje, ele basicamente não tem fronteiras, ele é irrestrito, não importa a idade, não importa onde você more, a probabilidade de você ter um celular, o acesso à informação, seja através da TV ou através da internet, por qualquer outro meio, ela é muito grande, então não funciona mais dessa forma. As pessoas elas precisam de informação e isso é um ganho absurdo, são diversos ganhos que a gente tem quando a gente tem essa troca no relacionamento com os nossos colaboradores. A gente traz eles mais para o nosso lado, eles passam a se enxergar como parte sine qua non, né? Parte essencial para o funcionamento da nossa casa, que são de fato. Então a gente tem muitos ganhos, a gente consegue fidelizar o nosso cliente interno. O turnover é um pesadelo para qualquer empresa. Já falei aqui dos custos que incidem sobre o turnover, sobre essa troca exagerada de funcionários, de colaboradores. Então a gente só tem a ganhar fornecendo esse feedback, dando essa informação, trazendo os colaboradores para o nosso lado. A gente precisa ter, para sermos bons líderes, isso é essencial, é obrigatório que nós tenhamos empatia.
Empatia é uma palavrinha batida, é uma palavrinha que está em frases no Instagram e no Facebook o tempo inteiro, e nada mais é do que a gente conseguir ter a capacidade emocional de se colocar no lugar do outro. E a gente, quando fala isso, a gente tem um leque imenso, né? A gente pode aplicar esse se colocar no lugar do outro para entender uma dificuldade financeira, a gente pode se colocar no lugar do outro para entender como o nosso colaborador vai estar se comportando naquela semana, sabendo que ele está com um filho doente em casa, ou com uma crise conjugal, enfim, problemas que todos nós temos como empreendedores e que todos os nossos colaboradores também têm. O que vai diferenciar como esse colaborador vai enxergar o seu restaurante, a sua empresa, e a entrega que ele vai ter como profissional, muito disso passa pela empatia que você como líder tem junto desse colaborador. Eu não estou dizendo que você deve ser amigo íntimo de todos os seus funcionários, mas eu já vivenciei, já vi situações muito próximas a mim, onde um colaborador, por motivo de saúde física, precisou se afastar por alguns dias e foi extremamente maltratado, extremamente cobrado por uma situação que ele absolutamente não tinha controle. Como é que a gente vai punir de alguma forma, maltratar de alguma forma uma pessoa que precisou se afastar do ambiente de trabalho por motivos de doença? Mas isso ainda é uma herança ruim de toda essa estrutura que a gente tem muito arraigada na nossa cultura ainda de gestão, não só na operação gastronômica, mas em basicamente todos os mercados possíveis da nossa economia, que é de tratar os colaboradores de uma maneira autoritária, na base do chicote, na base da pancada, na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e fatalmente a gente vai entrar naquele declínio, naquele caminho onde tudo dá errado, que é formar uma equipe que não seja sinérgica, ou ter um turnover muito alto, e ter pessoas que não compram a nossa briga. E tudo que a gente precisa é de pessoas de confiança, pessoas que comprem nossa briga. Porque durante o programa Restaurante Independente, a gente vai falar ferramentas de marketing, o marketing mix, ficha técnica, como montar um cardápio, pontos importantes de observação na montagem de um cardápio, vamos falar sobre pós-venda, sobre como atrair novos clientes, vamos falar sobre DRE, vamos falar sobre plano de negócios, enfim, vamos falar sobre uma infinidade de ferramentas que vão embasar a nossa rotina de gestão para que a gente consiga construir uma operação lucrativa, uma operação independente, para parar de trabalhar 12, 14, 16 horas de segunda a segunda, porque isso não é normal. Só que todas essas ferramentas, elas simplesmente não acontecem se a gente não tiver gente dentro da nossa empresa, se a gente não tiver pessoas dentro da nossa empresa. E trabalhar com processo, trabalhar com procedimento é algo que não é atrativo, não é convidativo, é mais trabalhoso. É muito mais cômodo a gente ir fazendo as coisas conforme a demanda vai aparecendo, fazendo de qualquer jeito, entre aspas, do que a gente trabalhar com processos, procedimentos. Então a gente está construindo uma base de uma operação que ela é mais trabalhosa do que a grande maioria dos nossos concorrentes, por isso é tão importante a nossa profissionalização, e a gente precisa vender essa ideia para o nosso colaborador. Ele precisa estar do nosso lado, ele precisa efetivamente comprar a nossa briga e entender o porquê que ele tem que etiquetar, por exemplo, todos os cortes de carne que ele posiciona na sua casa. Se você só mandar, talvez ele faça, provavelmente ele vai fazer porque ele precisa do emprego. Mas se você explicar para ele o porquê, se você chegar para o colaborador seu e falar, por exemplo, da RDC 216, cara, acho que ele vai ficar extremamente feliz. Eu tive essa experiência. Quando a gente foi abrir a operação aqui, eu chamei uma nutricionista de produção top da minha cidade para poder aplicar um treinamento para os meus colaboradores, e isso é uma valorização. As pessoas elas enxergam o restaurante de uma forma totalmente diferente. E hoje eu vivencio uma situação, gente, licença, falando bastante hoje. Eu vivencio uma situação hoje que é extremamente prazerosa e que, se você não vivenciou ainda, desejo muito que você vivencie a partir de agora, passando a entender
que é preciso investir muito na nossa inteligência emocional para de fato sermos bons líderes. É preciso entender a dor que o seu colaborador tem para poder passar e mostrar para ele a solução para aquele problema. E eu tenho certeza que você vai conseguir isso. Se precisar de mim, eu estou aqui. E essa experiência que eu tenho vivido já há algum tempo é que esporadicamente, né, para reduzir o custo fixo, a gente tem uma folha enxuta. Já falei sobre isso com vocês. E a gente tem colaboradores que trabalham em esquema de horista, colaboradores que trabalham em outros formatos de contratação que não a CLT tradicional, e como a gente sempre conheceu. E esses colaboradores que vêm, né, que não são aqui todos os dias, todos, sem exceção, quando trabalham aqui pela primeira vez ou então trabalham pelo primeiro final de semana, eles demonstram de forma muito prazerosa, sabe, muito gostoso saber disso, que eles querem muito ficar e não pelo dinheiro. Você ouvir de um garçom ou de um barman que já passou em 10, 12 restaurantes, que o seu restaurante é o melhor que onde ele já trabalhou, porque não tem briga, porque não tem picuinha, porque não tem fofoca, porque a casa é bonita, porque a casa é limpa, porque o almoço que você serve para ele é digno. Esse é um ponto bem complexo, mas é algo que eu recebo muito feedback positivo dos meus colaboradores, que o almoço que eu sirvo para eles é digno. Isso me faz pensar no que essas pessoas comiam em outros restaurantes. E a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas que têm ambições assim como nós temos. Perdão. Então é importante a gente saber entender essas dores, saber se comunicar com esses colaboradores e conseguir. Um bom líder, ele é uma ponte. Essa é a grande verdade, eu gosto muito dessa frase. Nós precisamos ser ponte, nós precisamos ser um meio pelo qual esse colaborador vai se desenvolver. E para isso a gente precisa se abster totalmente de ego, a gente precisa ter muita empatia, não ter autoritarismo e entender que a gente precisa ter parceiros comerciais dentro do nosso estabelecimento. A gente não está numa relação onde eu pago pelo seu serviço, você faz de qualquer jeito e está aqui o seu dinheiro e vai cada um para um canto no final do dia. Seu colaborador passa a maior parte do tempo da vida dele dentro do seu estabelecimento. No restaurante, o colaborador ele vai ficar ali 9 horas durante um dia, aí ele tira um tempo para dormir, ele ficou mais tempo com você dentro do seu restaurante do que efetivamente com a família dele, ou muito menos pensando em lazer ou qualquer outra atividade que ele possa ter na vida dele. Então a gente precisa entender essa humanização do processo. São pessoas que têm anseios, que têm medos, que têm ambições, e a gente precisa trabalhar em conjunto para que isso aconteça de forma sinérgica. Olha, tudo bem, as suas ambições você vai conseguir atingir esses objetivos trabalhando aqui comigo, e é uma negociação mútua o tempo inteiro. Assim como o colaborador tem que vender o trabalho dele para você como restaurante, como empresa, para justificar a contratação dele, porque ele está ali, o oposto também acontece. Senão a gente vai perder bons colaboradores. Você também precisa se vender, também precisa mostrar para ele que vale a pena ficar contigo, vale a pena ele acreditar na sua ideia, porque ele também vai crescer se você crescer. Isso é ser um líder, é ser um facilitador, é servir justamente como ponte, como uma ligação do estado que aquele colaborador ele ocupa no mundo profissional quando ele começa a trabalhar contigo, para um estado muito mais elevado quando essa experiência, esse ciclo terminar, ou enfim, tem profissionais, amigos que já trabalham no mesmo estabelecimento há mais de 20 anos, e essa estadia, né, essa jornada compartilhada que nós temos com o nosso colaborador, ela tem que ser benéfica para todo mundo. Ela tem que ser benéfica para você, ela tem que ser benéfica para o seu colaborador, sobre todas as óticas possíveis, na relação humana, no financeiro, a famosa relação ganha-ganha. Então, pensa nisso, seja líder, seja mais humano, troque mais com o seu colaborador. Acho que essa é a grande chave
para a gente conseguir ter uma equipe sinérgica e ter uma equipe realmente forte, uma equipe coesa, que vai comprar a nossa briga em momentos de dificuldade, como é o que a gente está passando agora, com essa pandemia, com quedas de receita, com uma inflação descontrolada em diversos insumos que compõem a nossa ficha técnica. A gente precisa de pessoas do nosso lado que realmente queiram trabalhar conosco. E só para finalizar, sei que eu estou me estendendo um pouquinho, existe uma palestra muito, já bem antiga, de um palestrante muito famoso chamado Daniel Godry, que o título dessa palestra é "Mesmo sendo funcionário, pense como dono". E é esse o espírito que a gente precisa despertar nos nossos colaboradores. Ninguém nunca vai ter a sua entrega, ninguém nunca vai se doar, vai suar, vai sangrar igual você para fazer o seu restaurante dar certo. Não tenha essa expectativa. Se você tiver isso, vai te frustrar. Você pode, de repente, desligar um colaborador porque não está correspondendo com uma expectativa que você criou, simplesmente porque ela é irreal. Então não crie essa expectativa. Você e ninguém mais, além de você, é o maior incentivador, o maior trabalhador absurdamente aí da sua operação. Ninguém vai chegar nunca na sua motivação para fazer o seu restaurante dar certo. Mas é preciso que eles entendam o porquê das coisas serem como são, o porquê dos controles serem como são, porquê a importância de contar o estoque, a importância de seguir a ficha técnica, a importância de limpar as carnes corretamente, porque você calculou um coeficiente de rendimento que não está se cumprindo. Eles precisam entender isso. E a partir do momento que eles entendem a relação que isso tem com o custo e como que isso vai impactar no resultado, e que o resultado é o que mantém o emprego dele, o resultado é o que de repente dá para ele uma remuneração variável por bater determinada meta aí do seu restaurante. Então isso é esse pensamento que a gente tem que fazer com que os nossos colaboradores entendam, para que eles, enfim, assim como nessa palestra o Daniel fala, eles comecem a se colocar no lugar de donos, de chefe, né, de proprietário, de empreendedor, de empresário, que é entender esse papel e como as ações que eles têm no dia a dia refletem diretamente no resultado da empresa e em toda essa estrutura que a gente já falou, que é a manutenção do trabalho dele. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que esse papo que a gente teve sobre a importância de liderança dentro do seu restaurante seja aproveitado por você. Se tiver alguma dúvida, se quiser trocar alguma ideia, entre em contato, direct do Instagram, mensagem através do Facebook ou até mesmo comentário no vídeo no YouTube. Vai ser um prazer poder trocar uma ideia mais de perto contigo. Ficamos por aqui. Lembrando que na quinta-feira, mesmo horário, teremos live e na sexta-feira também teremos live no mesmo horário. Espero vocês. Até lá, um abraço e uma ótima terça-feira. Muito trabalho, muitos clientes aí na sua operação. Um abraço.